Continuando o assunto rampas, hoje vamos ter uma aula muito especial e um dos principais motivos é que finalmente eu consegui instalar o Revit 2014. E aproveitando para contribuir com quem desejar fazer essa instalação, 4 elementos são necessários. Primeiro, desativar o antivírus. No meu caso, tive que desinstalar o antivírus, que ele não tem uma chave tipo liga-desliga. Segundo, o controle de nível de acesso, chamado de UAC, pelo Windows. Coloquem no nível mais baixo. Terceiro, é necessário incluir o site da Autodesk como site confiável, para que ele possa baixar os arquivos necessários. E o quarto, último e mais importante, muita paciência, porque o software é bastante grande, precisa de uma internet bem boa. No caso aqui eu fiz o download de uma internet de 1 mega, que não é lá grandes coisas hoje em dia, e entre o download do arquivo de instalação e as bibliotecas que ele baixa durante a instalação, foram 10 horas de duração, ok? Tem uma hora que o software parece que para, que trava, mas na verdade ele está realmente baixando as bibliotecas. Então, quarto ingrediente, muita paciência, muita calma, uma boa internet. Beleza? Bem, e antes de falar do principal assunto hoje, que serão as rampas curvas, vou fazer um adendo aqui ainda sobre a aula anterior, aonde eu mencionei que nosso objetivo principal é o Revit em si, não a arquitetura, mas também a gente não pode cometer deslizes e assassinar a norma de repente, né? Eu estou me referindo aqui ainda a NBR 9050, onde nós chegamos à conclusão lá que nós teríamos uma rampa de 12 metros. Né? Na verdade, existe um outro limitante aqui, que é o desnível máximo de cada segmento de rampa. Tá, ok? No caso de uma rampa de 8%, né, que está aqui nessa faixa, entre 6,25 e 8,33, o desnível máximo de cada segmento é de 80 centímetros. Isso daria um segmento máximo de 10 metros. Tá, ok? Então, essa rampa que a gente projetou aí de 12 metros não foi aprovada. Beleza? Nós poderíamos fazer aqui 2 rampas de 6 metros, que é exatamente o que representa esse desenho aqui. Na verdade, cada segmento de rampa ele é dividido aqui em 2 segmentos. Então, essa seria a configuração mais provável da nossa rampa. Ok? Fechado esse assunto, então, que nós vamos, na verdade, voltar a ele logo em seguida, nós vamos ver hoje as rampas curvas. E para executar essa tarefa, vou fazer algumas modificações na edificação, apenas para ficar bastante didático. E vou tomar a liberdade de fazer um estudo bem minucioso para fechar, de uma forma geral, essa parte de cálculo, né? Até para demonstrar que no Revit a gente faz as coisas sim com bastante precisão, né, com medidas certinho dentro da norma. Não é apenas um programa ilustrativo, um programa de fazer maquete eletrônica. Beleza? Então vamos lá, eu vou colocar o desenho aqui na forma final, só para vocês terem uma ideia de qual é o nosso objetivo. Bem, eu fiz aqui um super piso, né, um prolongamento aqui dos pisos do nível térreo e do primeiro pavimento, e desenvolvi uma rampa circular aqui, ó, saindo do piso térreo e alcançando o nível superior. Essa rampa é dividida em vários trechos. Nós vamos ver como calcular tudo isso aí para executar essa rampa. Por princípio, nós vamos adotar uma rampa de acessibilidade, né, para portadores de necessidades especiais, para cadeirantes, ou seja, uma rampa com uma inclinação de até 8,33. Vamos colocar aqui a largura mínima de 1,20, apenas para efeito de cálculo. Então, nosso problema básico é calcular qual será o raio para que essa rampa possa ser executada. Se eu coloco um raio muito pequeno, o caminho é menor, a declividade aumenta. Beleza? E eu quero um raio mínimo possível, de modo que seja confortável, atenda a norma e eu, obviamente, use a menor quantidade de material possível.
Bem, então aí nós vamos ter que iniciar alguns cálculos matemáticos inevitáveis. Pegando aqui a norma em relação ao desnível, eu tenho aqui no pavimento um desnível de 3,75 m. Se eu usasse um desnível máximo por rampa de 80 centímetros, ou seja, rampas de 10 metros, eu teria 3,75 dividido por 0,8, daria 4,68, ou seja, teria que usar 5 rampas de 10 metros. Se eu fizer pela inclinação de 8%, né, aqui, buscando aqui essa fórmula, né, eu teria o comprimento, né, eu invertendo aqui o C com o I, o comprimento seria 100 vezes 3,75 dividido pela inclinação 8, daria um comprimento total de 46,875. Isso daria também 5 rampas de 10 metros, né, atenderia, ficaria com uma inclinação até menor. Eu não posso diminuir esse número, né, o comprimento. Né, se eu usar rampas de 10 metros, 5 rampas dá 50. Eu não posso utilizar 4 dá 40 metros, que a inclinação fica maior do que o que eu desejava. Ok? Outras opções, eu poderia usar 6 rampas de 8 metros, 8 rampas de 6 metros. Isso para usar números redondos, né? Números inteiros em termos de comprimento. Por falar em comprimento, só para confirmar, o comprimento que a gente considera é o comprimento da projeção horizontal e não o comprimento na direção inclinada. E na verdade essa é a razão de ser dessa fórmula aqui envolvendo o 100, que é a inclinação percentual. Bem, então, para efeito de exercício, né, independente de ser a melhor decisão arquitetônica ou não, eu vou construir aqui 8 rampas de 6 metros. Só que 8 rampas de 6 metros, e eu tenho entre as rampas um patamar. E esse patamar deve ter um comprimento no mínimo igual à largura da rampa. Eu estou fazendo uma rampa de 1,20 m, então eu vou ter também um patamar de 1,20 m. E esse 1,20 m, ele não vai contar para efeito de vencer a altura. Mas considerando que eu vou fazer uma rampa circular, ele vai contar para efeito de raio de construção. Repare aqui no meu exercício pronto, que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rampas aqui de 6 metros. E eu tenho 7 patamares entre elas de 1,20 m. Então, qual será o comprimento total? Será 7 vezes 1,2, daria 8,4, mais os 48 metros, que são 8 rampas de 6. Daria um total de 56,4. Agora, muita atenção, isso não é o comprimento da circunferência total. É o comprimento desse trecho de circunferência, que corresponde a um ângulo de 270 graus, ou seja, 3/4 de uma circunferência. Para eu saber o raio, eu preciso saber o comprimento total. Então, o que eu faço? Eu divido por 3 e multiplico por 4. O comprimento total da circunferência é 75,2. Para saber o raio, eu divido por 2 e divido por 3,14, que é o nosso π. E tem um raio de 11,97, que eu vou aproximar aqui para 12 metros. Posso aumentar o raio? Posso, que eu vou aumentar um pouquinho o comprimento. Né? Esse comprimento eu vou distribuir nos patamares, porque a rampa ela é definida como 6 metros. Eu defini que são rampas de 6 metros. E vou ter uma circunferência de 12 metros de raio. Qual item está faltando? Está faltando aquela inclinação proporcional que eu vou colocar lá no Revit. Tá certo? Então eu tenho um desnível de 3,75. Ainda aplicando a fórmula, eu teria a inclinação igual a 100 vezes 3,75 dividido pelo comprimento. Aqui só importa o comprimento de subida, né, das rampas, que seria 6 rampas de 8 metros, que daria 48. Ou melhor, 8 rampas de 6 metros, que daria 48 metros. Dá o 7,8125. Que eu guardo na memória e divido 100 pelo que eu guardei na memória, dá 1 para 12,8, que a gente já tinha calculado anteriormente. Ok? Resumindo, comprimento máximo 6, inclinação 1 para 12,8, largura 1,20 m e o raio
12 metros, beleza? Isso é um pouco matemática, um pouco geometria, um pouco arquitetura, mas é necessário para eu poder fazer efetivamente o cálculo da rampa, para eu ter uma construção direitinha, ela sair desse patamar com raio de 12 e chegar aqui em cima, beleza? Agora a nossa dificuldade passa a ser construtiva, que é a segunda parte desse exercício. Eu fiz questão de executar esse exercício na íntegra, não só pelo aspecto da rampa em si, mas porque é uma revisão de vários conceitos, e um deles é que, eventualmente, nós podemos lançar mão, como eu vou fazer agora, do AutoCAD para fazer determinadas construções geométricas. Porque embora eu até tenha essa capacidade no Revit, quem já opera o AutoCAD sabe que essas construções geométricas são muito mais fáceis, mais poderosas dentro do AutoCAD do que no próprio Revit. Por que eu estou dizendo isso? Observando aqui esse exercício já pronto, já feito, eu tenho aqui algumas linhas verdes que são, olha aqui embaixo, planos de referência. Tá, ok? No exercício anterior, naquela rampa retilínea, eu não me deu o trabalho, né, de localizar certinho os patamares e a posição da rampa, mas na verdade eu teria que fazer essa localização certinha, né, porque minha construção não é feita aleatoriamente. E essas marcações geralmente elas são feitas com planos de referência. No caso aqui de uma rampa circular é um pouco mais difícil ainda. E foi até um dos motivos que me levaram a adotar rampas de 6 metros. Por quê? Porque se eu tenho um patamar de 1,20 m, eu tenho uma rampa de 6 metros, significa que esse ângulo aqui, né, como 6 é 5 vezes 1,20, esse ângulo aqui é 5 vezes maior do que esse aqui. Então cada trecho daqui seriam 6 frações desse ângulo aqui. O objetivo é fazer essas marcações, porque acontece, quando eu aproximei o raio para 12, por facilidade de construção na obra, né, porque fica muito mais fácil eu fazer uma marcação de 12 metros, traçar aqui o meu arco, né, e de 6 em 6 metros fazer a marcação de rampa. Eu tenho que facilitar a minha obra, né? Então, o que acontece? Em função desse raio, eu tenho o π, que é um número aproximado, né? Então, esses patamares aqui, eles vão dar um pouquinho a mais do que 1,2, né? Vai ficar um pouquinho difícil construir isso, né? Até porque eu teria que fazer marcações na curva, né? Que seria um pouco complicado. Então, na verdade, eu faço marcações no ângulo, né? Eu pego na direção indicada e marco os 12 metros de raio, tá ok? Então, eu teria na verdade aqui 5 ângulos, 1 ângulo, 5 ângulos, 1 ângulo, né? Ou seja, 5 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 vezes 8, 40, mais 7, eu teria aqui 47 ângulos desse. Que ângulo é esse? Não sei, eu sei que esse total é 270 e eu tenho que dividir em 47 partes iguais, 47 ângulos iguais, para que eu tenha a direção exata do início do meu patamar, tá ok? Então é sobre esse tipo de divisão de construção geométrica que eu acho mais fácil fazer no AutoCAD, né? Eu poderia com certeza desenhar 47 planos de referência, depois usar cota alinhada e usar aquele igual, né, EQ, para poder distribuir uniformemente. Tá ok? Mas eu vou fazer isso lá no AutoCAD para facilitar o nosso trabalho. Então vou lá no AutoCAD, vou fazer o que? Vou desenhar um círculo com raio 12 metros. Vou em seguida desenhar uma linha, né, para pegar o mesmo posicionamento. Tá? Aqui eu tenho que desenhar na mesma unidade. Vou usar o comando trim, format, point style. Vou colocar uma marcação aqui e vou usar o comando divide esse ângulo aqui em 47 partes. E finalmente eu vou ligar, né? 1, 2, 3, 4, 5. E vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho aqui todas as direções. Vou completar aqui, retorno em seguida. Aqui estão as direções dos meus planos de referência. Vou mover
isso aqui que me interessa, né? O arco em si não me interessa, desse ponto aqui para o 0,0, esses pontos aqui não me interessam. Essa aqui é só uma revisão do que a gente já viu sobre importar desenhos do CAD. Vou salvar aqui na minha área de trabalho como rampa. Aqui já existe porque eu já tinha feito exercício antes. Ok? Então esse é o meu parâmetro de construção geométrica. Veja como rapidamente eu desenvolvi isso no AutoCAD. Beleza? E vou vir aqui, agora eu vou apagar esse elemento para construir novamente. E faço o que? Inserir, importar CAD. Vou lá na área de trabalho, peço lá rampa. E aí aqueles parâmetros, né, dá uma relembrada, dá uma revisada lá. Eu vou colocar manual a partir da origem lá do desenho do AutoCAD. A unidade de importação vai ser metro, porque lá eu fiz em metro, meu desenho é em metro. Posso colocar em terra, não tem problema. Clique em abrir. No nosso caso aqui, lá veio certinho, eu vou colar aqui na posição. Posso puxar um SE para garantir que ele vai ser colocado lá no final. Uma vez que eu inseri as marcações, reparem que elas são até tratadas como entidades individuais, né? Então posso vir aqui em arquitetura, vou definir planos de referência. Começo aqui, SE, e vou desenhar nos meus planos de referência. Então, desenhados os nossos planos de referência, posso vir agora aqui, selecionar e deletar. Ok? Tem a minha marcação, agora ficou mamão com açúcar, né? Vou vir em arquitetura, rampa, e aí eu vou pedir rampa circular, né? Em editar tipo, eu já fiz as modificações aqui, mas eu tenho comprimento máximo 6, inclinação máxima 1 para 12,8, que a gente já colocou, certo? E agora eu mudo aqui para arco, e ele me pede, clique para inserir o centro do arco. Marco o centro do arco, SE, se eu tiver a dúvida. Puxo aqui na direção horizontal, né, ou vertical, e digito 12 para o comprimento. E aí eu vou esticando até lá, ele dá um comprimento máximo de 6 metros. Depois que eu marquei o primeiro trecho, ele vai voltar a me pedir o centro. Então eu vou sempre vir aqui, marcar o centro. Pego aqui nesse endpoint aqui e levo até o outro trecho. Marco o centro, pego nesse endpoint e assim eu vou fazendo a marcação da rampa e vai dar certinho. Volto a modificar, concluo a minha rampa, está lá. Eventualmente vai acontecer de ter uma pequena imprecisão aqui em função dos arredondamentos, né, de ângulo, da imprecisão do pi. Mas aí, como eu comecei aqui vertical, eu simplesmente arrasto a rampa alguns milímetros, talvez décimos de milímetros que dê de diferença aqui nesse ponto, ok? Mas nada que vá trazer alguma significância em termos de execução, em termos de obra, beleza? E lá no 3D eu tenho a minha rampa executada, ok? Bem, então esse é o assunto de rampas curvas, né? Obviamente que a simples construção é bem mais fácil, mas pelos motivos que eu mencionei, eu resolvi fazer um exercício bem completo para que a gente possa ter mais argumentos aí para construir rampas no futuro. Sugiro que vocês façam uma rampa agora de 20%, simulando uma rampa de veículos, né? Um edifício garagem, uma rampa entre um pavimento e outro, de forma circular. E lembrando ainda que na norma aqui a gente chegou bem perto, né? Mas se eu tivesse um comprimento maior que 50 metros, eu seria obrigado a colocar uma área de descanso aqui no meio, beleza? Então, rampas curvas é isso. Grande abraço e até a próxima aula.